dissertação, né? No encontro anterior, a gente viu algumas questões referentes aos desdobramentos sobre como o Nietzsche entende que existe um processo de, digamos assim, de sobreposição metafísica a partir de determinados ideais que se intensificam. A partir dele usa, inclusive, o trecho completo da citação ali de Tertuliano, mas cita também Tomás de Aquino, mostrando como, de alguma maneira, não é suficiente essa espécie de erigir de uma determinada certeza imanente, não, de uma certeza que torna subserviente, na verdade, a imanência em relação a essas concepções metafísicas, como uma espécie de ordenamento moral, de um processo de institucionalização. Por esse tipo de fraqueza que, do modo geral, ele vai... Boa noite, que ele vai criticando, né, quanto essa oposição que já vem sendo traçada ali dos textos anteriores acerca da figura do sacerdote e do guerreiro, né, e como por muitas vezes o sacerdote tem essa espécie de coparticipação dentro da moral dominante, dentro de um determinado aspecto, delegada ao processo de disputa com o lugar do próprio guerreiro, as comparações que são feitas em relação à própria cultura grega, dentro do recorte grego que o Nietzsche faz, comparando com o processo de institucionalização, inclusive religioso, do processo do cristianismo, né, do processo de judaização e cristianização, né, e aí a gente viu esses trechos em que, né, no último encontro, o Nietzsche fala que existe uma espécie de uso do ressentimento como uma espécie de extrapolação do próprio sentimento de crueldade, né, que é algo que ele não vai tratar especificamente nesse trecho, ele vai tratar mais especificamente na segunda dissertação sobre a questão da crueldade, como ela é autoconstitutiva dentro da própria concepção da noção de vontade e potência. Entretanto, já surge uma espécie de substancialização muito mais profunda que não se limita mais a erigir essa espécie de certeza de um mundo superior, né, mas que vai se mediar de determinada forma para uma espécie de ver sofrer aqueles que vão ser condenados por não atenderem determinados parâmetros morais. E isso fica claro no texto do Tertuliano, que é feita aqui a paráfrase do trecho inteiro no texto do Nietzsche, e esse foi o argumento que ele desenvolveu até então, né? Porque essa espécie de cooptação pela continuidade do ressentimento como essa espécie de alusão a algo que é proferido afetivamente dentro da noção de vontade e potência como essa espécie de tendência a se regozijar por ver o outro sofrer, que é introjetado dentro da noção de ressentimento, que se hierarquiza a partir dessa espécie de subserviência metafísica da própria realidade, né? Essa espécie de duplicação da realidade que é intensificada nesse processo por esses pensadores, por Tertuliano, por Tomás de Aquino, segundo Nietzsche, né? Então foi mais ou menos isso que a gente viu no encontro anterior, e aí a gente passa para a leitura aqui, a gente passa para a leitura do próprio texto, a não ser que alguém tenha algum comentário, alguma questão a colocar inicialmente. Alguém? Não, então ok. Então, começar a leitura. Acho que a gente começa pelo 16, não é isso? 16, então vamos lá. Nietzsche diz assim: vamos concluir. Os dois valores contrapostos, bom e ruim, bom e mal, travaram na Terra uma luta terrível, milenar. Embora o segundo valor há muito predomine, ainda agora não faltam lugares em que a luta não foi decidida. Inclusive, se poderia dizer que desde então ela foi levada incessantemente para o alto, como no pequeno resumo que eu fiz anteriormente, né? Há essa espécie de embate conjuntural dentro de concepções culturais que dominam ou que sucumbem, né, dentro de uma certa oposição, a gente poderia entender também dentro de uma certa dimensão,
entre os ideais erigidos que se estratificam na cultura a partir de uma certa subserviência material, delegadas a esse processo de institucionalização que se hegemoniza, né? E na interpretação do Nietzsche, o processo de judaização, cristianização, não como algo fixo, mas como um processo que se pretende fixo, né? Se pretende hegemonizar dentro de um processo cultural, né, moderno, né, que desenvolve uma certa perspectiva popular, platônica, cristã, que também vai, de certa maneira, influenciar as próprias concepções metodológicas científicas da época do Nietzsche. O Nietzsche vai tratar dessa questão aqui também. Inclusive, no encerramento da sessão, ele faz um comentário ao seu próprio texto. Ele quer tratar dessa questão de chamar os próprios médicos para pensar a questão da moral, dentro dessa dimensionalidade da fisiologia também, né? Justamente por conta de entender que, assim como a própria religião dentro do processo institucionalizado, a ciência, ela não pode alçar um lugar de uma essencialidade boa, constitutiva, por excelência, né? E também entendo eu, apesar disso não ser tratado diretamente referente aos textos do Nietzsche, também não como algo ruim por excelência, mas ela está inserida nessa espécie de jogo substancial, de um processo civilizatório que demanda uma espécie de caldo cultural, que demanda relações amplas, onde as próprias metodologias científicas se insurgem, se relacionam, se compõem, se conectam, né? Então, dentro desse sentido, a gente poderia colocar todas essas conjunturas como zonas de afecção constantes que se expandem e que se dissipam, né? Dentro da compreensão do Nietzsche, englobaria, inclusive, né, a própria relação afetiva da própria noção de vontade de potência como produção cultural dentro de um sentido de inflação e decaimento, né, como processos que podem ser entendidos também dentro de aspectos subjetivadores, né? Onde se produz, por exemplo, a ideia de indivíduo moderno que o Nietzsche tanto vai contestar. Produz um certo sentido de utilidade, produz um certo sentido de liberdade, se produz um certo sentido de responsabilidade, porque ele é derivado, de certa forma, dessa espécie de necessidade de instrumentalização de um caminhar cultural que se molda a partir de determinados parâmetros. Né? Então, em alguma medida, né, o que está sendo explicitado referente ao Nietzsche nesse dado contexto aqui se conecta com todas essas questões também, né? Mas aqui eu vou voltar para o texto, né? Aí deixa eu só, né? Isso tudo foi para justificar que esse processo dessas terminologias, né, que vão aparecer, se eu não me engano, aqui agora como composições, elas são composições que estão delegadas a esse processo, o próprio processo do vir a ser. Né? Então, e isso, de uma maneira contínua, né, seria meio que, dentro dessa lógica de raciocínio, né, da imanência que o Nietzsche evoca, seria algo meio que inevitável, porque esse embate ele está sempre demandado a partir dessas composições e dessas disposições que demandam uma espécie de exame psicológico, mas não é um exame psicológico no sentido psicologizante, né? Demanda uma composição mais ampla a partir da noção de fisiopsicologia ou de psicofisiologia, depende da verve, da fortuna crítica que você vai dialogar. Eu prefiro utilizar o termo fisiopsicologia, que para mim me soa mais adequado, né? Que é justamente essa não oposição entre os aspectos corpóreos e os aspectos psicológicos como se fossem substâncias distintas, né? Ou que demandassem uma espécie de hierarquização, uns em detrimento um em detrimento do outro, ou ainda assim também compondo uma espécie de substancialização do corpo, porque na minha interpretação, como prender o Nietzsche como um vitalista, como se fosse alguém que, de certa maneira, advogasse inequivocamente por uma certa substancialidade da matéria, né, como contestação à composição metafísica, também recair no próprio caminho de crença, né, análogo à religião, que eu acabei de mencionar, que a ciência
a época do Nietzsche, hegemonicamente, terminou por cair e o Nietzsche também se dispunha a criticar. Né? Então, tem algumas questões aqui que devem ser levadas em consideração nesse sentido aqui na minha interpretação. Né? Essa continuidade de reinvestimento. Eu vou tentar posteriormente trazer algumas questões ligadas a isso, referente à própria ideia do Hilbert, porque pode não parecer que tenha muita relação aqui, mas no final dos dois textos tem algumas questões, alguns personagens que ele vai evocar aqui, que vai dar um certo desdobramento a essa ideia, né, como essa espécie de composição de reinvestimento de um processo, uma suposta individualidade compositiva, que não é individual no sentido de produzir esse determinado sujeito, mas de pensar esse lugar da individualidade e da inserção e da imersão cultural como um processo de aproximação, contaminação e afastamento, né, também, né, porque dentro desse processo de ebulição geral, né, que o Nietzsche demanda, e a gente vai poder tentar raciocinar acerca disso. Eu creio que esse trecho aqui ele é um pouco mais longo, o próximo é extremamente curto, e dá para a gente discutir um pouco sobre essas questões. Mas, enfim, eu vou voltar para a leitura do texto, e aí eu pergunto, toda vez que eu faço uma pausa aqui para respirar, se alguém tem algum comentário inicialmente a fazer sobre as coisas que eu falo. Alguém tem algum comentário? Quem está chegando aí agora, quem talvez nunca participou, pode ficar à vontade para interromper, para perguntar, para colocar questões, né, para tirar dúvidas, né, porque isso aqui não é um monólogo, apesar das vezes parecer, porque, no final das contas, eu que me proponho a conduzir o encontro e nada mais do que isso. Né? Então, se ninguém quiser falar, eu tenho que falar alguma coisa para poder ter uma abordagem geral. Fala, Nelson. Oi, colega. Só mencionando aqui uma particularidade desse texto, para quem não leu, esse parágrafo, ele meio que está dividido, meio não, ele está dividido em duas partes. Né? Uma primeira em que o autor vai se ocupar dos aspectos psicológicos da Constituição, certo? De um tipo mais elevado do ser humano, e uma segunda parte na qual ele vai fazer um tipo de análise ou de balanço do desdobramento, né? Desdobramento entre o bom e o ruim, o bom e o mal na história do Ocidente, né? Onde inclusive, ele vai fazer um tipo de análise entre Roma contra a Judéia contra Roma, né? Em que ele vai tratar, portanto, de representar uma espécie de oposição de formas básicas da moral e de valoração, ao mesmo tempo que vai meio que considerar, né, nos diferentes momentos, né, da civilização, da história da civilização, a questão do bem, né, de salvação, essas coisas, sempre teve associado ao predomínio dos valores aristocráticos. Então, ele percebe que existe uma Roma agora judaizada, né? Então, só complementando mesmo o que você falou e aqui ajudando aos colegas de início, de que esse parágrafo tem essas duas divisões. Ok, quem acabou de entrar e nunca participou dos encontros, pode ficar à vontade. A gente aqui costuma fazer a leitura e a gente está meio que encerrando a leitura e os comentários da primeira dissertação da genealogia da moral, né, o 16 e o 17, que encerram a sessão, né, e qualquer dúvida que tiver, a gente pode tirar, porque esse texto é um pouco mais longo, o segundo ele é mais curto, e eu acho que a gente vai ter um tempo para comentar mais do que se dedicar só exclusivamente à leitura. Aí eu comentei algumas questões iniciais, né, o complementou, e quem quiser pode levantar a mãozinha para falar a qualquer momento, é só interromper. E é isso, sejam bem-vindos, tá bom? Então, vou continuar a leitura aqui. Recordo exatamente onde eu parei, porque falei bastante coisa e o Nelson complementou, mas vou retomando aqui, tá bom? Então, entre dois opostos, um verdadeiro campo de batalha para esses dois opostos. Vou começar do parágrafo do texto anterior, do trecho anterior, né? Inclusive, se poderia dizer que desde então
ela foi elevada incessantemente para o alto, né? Foi nesse ponto, mais ou menos, que eu comecei o raciocínio, conectando com o texto anterior, né, sobre o processo de hierarquização metafísico que Nietzsche dialogou através dos trechos de Tertuliano e de Tomás de Aquino, né, falando sobre uma espécie de necessidade de se regozijar através de um suposto castigo delegado a esse processo hierarquizado de um mundo sobreposto, né, fomentado por esses personagens, e aí ele prossegue raciocinando acerca disso. Deixa eu só terminar de ler esse... Comenta logo, né? Pode falar, leitor, fica à vontade. Esse período que ele está tentando descrever aí seria análogo à investigação sobre o erotismo do Jorge Bataille, em que ele e do regime de uma certa relação com a carne e sexualidade que o Foucault está tratando na história da sexualidade 4, que tem essa noção aí de sacrifício, prazer com sacrifício, com certa atração pela violência, a experiência mítica como essa experiência erótica aí, pela violência aí o Nietzsche está fazendo um outro diagnóstico sobre os mesmos princípios. Olha, sobre os mesmos princípios eu acho difícil dizer, porque eu não sei exatamente qual é o contexto do Batalha e qual é o contexto na história da sexualidade que está sendo abordado. Pode ser o seguinte, dessa espécie de, digamos assim, de espetacularização do sofrimento alheio como regozijo próprio, né? É desse ponto de partida que o Foucault vai justamente iniciar o livro dele, o Vigiar e Punir, como essa espécie de estratificação da moralização, como uma espécie de, digamos assim, de cristalização da moral a partir da mortificação dos corpos, né? Ou do regozijo a partir da mortificação dos corpos em sentido amplo, né? Ou seja, o castigo em praça pública, o desmembramento em praça pública, o castigo em praça pública, né? Dentro de um sentido geral, servindo como essa espécie de subserviência a esse mundo metafísico, né? Não sei como é que o Foucault vai trabalhar especificamente ao trecho que você está se referindo na história da sexualidade e referente ao Batalha também. Eu consigo fazer essa conexão aqui nesse momento. Mas, assim, é onde o Foucault vai se inspirar para fazer a espécie de desdobramento. Inclusive, ele inicia o livro com uma questão muito próxima, assim, o estilo da narrativa é muito próximo a esse trecho que a gente acabou de ler no trecho anterior, né, descrevendo os processos de tortura como uma espécie de proximidade, e dá para perceber a espécie de tonalidade e afecção que isso produz em quem assiste esses espetáculos de mortificação desses determinados corpos, inclusive num segundo, perdão, num segundo momento, né? Quer dizer, perdão, na segunda dissertação, a gente vai desenvolver essas questões de como a intensificação da mortificação sobre os corpos, ela aumenta ou diminui dependendo do nível de assimilação normativo acerca da organização social que está sendo disposta, e no final das contas ele vai até dizer que o castigo, em determinada maneira, ela não serve para fazer digamos assim, o trabalho perfeito de internalização dessas regras, né? Só torna o castigado indiferente a essas próprias regras, né? Aí daria para você, digamos assim, refletir acerca dessa própria ideia de criminalidade, de prisão, de abolição penal. Então, de um modo geral, dá para fazer essa espécie de reflexão de onde o Foucault se inspira também, né, para desenvolver essas ideias. Agora, especificamente referente à história da sexualidade e Batalha, não tenho condições de fazer esse diálogo agora não, mas pode falar. É que o Batalha começa o livro, a dissertação sobre erotismo, discutindo primeiro sobre transgressão e interdição. Interdito é transgressão. Utilizando sites, mas é para falar do erotismo. Aí ele traça dizendo que o que ele vai fazer lá é uma teologia do erotismo, que se difere da religião e do discurso acadêmico científico. Que em teologia mesmo se ele falaria de espiritualidade, divino, mas aqui o sentido de erotismo é próximo, envolve
o divino, né? Mas ao mesmo tempo não é um discurso teológico. Batalha, né? Mais ou menos isso que eu vou falar. Eu vou citar e aí me lembrou isso porque ele começa a discutir sobre o interdito do incesto e o interdito do assassinato. Aí vai usar Freud também lá no. Acho que é no Totem Tabu, que fala da morte do pai. Aí eu falar ali. Mas ele vai fazer uma crítica a Freud e vai retornar. Acho que tem algumas coisas aí que ele que lembrou o tom que ele usa do Nietzsche. Talvez eu tenha me confundido. Não, assim, eu acho que pelo que você falou, dá para fazer um bom diálogo com isso. Inclusive, Sim, a sim. partir do que você falou aí, a questão dessa espécie de teologia do erotismo dentro de um sentido imanente, é muito próximo do que o Nietzsche está tentando trazer aqui, em certo sentido, e dar um bom diálogo. Agora, acho que Nelson comentou alguma coisa aí, acho que ele quer falar, pode falar. Não, conclua aí, Alberto. Diga aí. Não, na verdade era isso mesmo que eu tinha para Ah. falar, né? E aí eu passo a palavra. Ô, querido, tem um livro do Bataille que é sobre Nietzsche. A gente sabe, né? Tanto o Bataille quanto o Foucault, eles foram extremamente influenciados pela leitura de Nietzsche, né? Vigiar e Punir, por exemplo, todas aquelas questões sobre os processos de punição, educação, tal, tem muita influência aqui mesmo na genealogia da moral. O Bataille também tem a questão relacionada ao corpo. Agora, o livro do Bataille sobre Nietzsche, eu não consigo lembrar o nome, talvez você saiba, mas tem um especificamente ele comentando Nietzsche. Eu acho que tem muito a ver, inclusive esse parágrafo aqui especificamente, ele também tem uma relação muito intrínseca com uma tese que está contida no mal-estar na civilização, do Freud, certo? E aí, quando a gente chegar nessa parte, depois que o Alberto terminar de ler o parágrafo, que eu acho que a gente deveria ler primeiro tudo, para depois apontar os comentários, para a gente também não ficar muito tempo. Mas aí fica a questão posta, e isso, Alberto, também, se quiser, certo? Mas justamente isso, colega. Eu acho que se você for procurar, tem relações sobre o que Nietzsche está falando mesmo, com esses dois autores, com certeza. Então, o livro dele sobre Nietzsche é A Risada de Nietzsche, Discussão sobre o Pecado, Zaratustra e o Encantamento. Eu não consegui ler esse livro ainda, já tentei várias vezes, mas é muita coisa para ler, aí não tenho como desdobrar isso. Mas, enfim, a indicação é super válida. Isso mesmo. Em outros momentos a gente pode trazer. O que eu quero é continuar a leitura, porque o 16 é um pouco mais longo, e aí depois que a gente terminar a leitura do 16, a gente abre mais para comentários, lê o próximo, que é o encerramento, e aí a gente discute essas questões mais amplas aí. E bem-vindos aí, pessoal que está participando, fique à vontade. Então, só continuando aqui, né? Eu retornei à leitura, né? Então vou continuar de onde eu parei. Inclusive, se poderia dizer que desde então ela foi levada incessantemente para o alto, com isso se aprofundando e se espiritualizando sempre mais. De modo que hoje não há talvez sinal, mais decisivo de uma natureza elevada, de uma natureza espiritual, do que estar dividida neste sentido e ser um verdadeiro campo de batalha para esses dois opostos. O dístico dessa luta, escrito em caracteres legíveis através de toda a história humana, é Roma contra a Judéia, Judéia contra Roma. Não houve até agora acontecimento maior do que essa luta, essa questão, essa oposição moral. Roma enxergou no judeu algo como a própria antinatureza, como que seu monstro antípoda. Em Roma, os judeus eram tidos por culpados de ódio a todo o gênero humano. E aí tem essa nota aí. Alguém tá com. Nelson tá com o livro físico aí para poder ler essa nota, porque hoje eu não tô com. Mas eu posso abrir aqui, se não tiver fácil aqui, eu posso abrir aqui para dar uma olhada nessa nota.
Quem está com o livro físico aí, não passo direto, depois a gente vê. Passa direto, eu vou procurando aqui. Tranquilo, então vou continuar a leitura. Estou abrindo aqui também, mas eu vou continuar a leitura. Com razão, na medida em que se tem a razão ao vincular a salvação e o futuro do gênero humano ao primado absoluto dos valores aristocráticos, dos valores romanos. Quanto aos judeus, o que sentiam antes os romanos percebe-se por mil indícios, mas basta trazer à lembrança o Apocalipse de João, a mais selvagem. Oi? Pode falar. É uma citação do historiador Tácito. Está em Anais 15:44. Ok. De João, a mais selvagem das invectivas que a vingança tem na consciência. Não se subestima, aliás, a profunda coerência do instinto cristão, quando associou precisamente este livro do ódio ao nome do apóstolo do amor, o mesmo ao qual atribuiu aquele evangelho amoroso, altruísta. Há alguma verdade nisso. Não obstante, o muito de falsificação literária requerido para esse fim. Pois os romanos eram os fortes e nobres, como jamais existiram mais fortes e nobres, e nem foram sonhados sequer. Cada vestígio, cada inscrição deles encanta, se apenas se percebe o que escreve aquilo. Os judeus, ao contrário, foram o povo sacerdotal do ressentimento par excellence, possuído de um gênio moral popular absolutamente sem igual. Basta comparar os judeus com outros povos similarmente dotados, como os chineses ou os alemães, para sentir o que é de primeira e o que é de quinta ordem. Quem venceu temporariamente? Roma ou a Judéia? Mas não pode haver dúvida. Considere-se diante de quem os homens se inclinam atualmente na própria Roma, como a quinta essência dos mais altos valores. Não só em Roma, mas em quase metade do mundo. Em toda parte onde o homem foi ou quer ser domado. Diante de 3 judeus, como todos sabem, e de uma judia, Jesus de Nazaré, o pescador Pedro, o tapeceiro Paulo e a mãe do dito Jesus de nome Maria. Isto é muito curioso. Roma sucumbiu, não há sombra de dúvida. É certo que na Renascença houve um esplêndido e inquietante redespertar do ideal clássico. Essa palavra aqui, ideal clássico, é interessante, e se der tempo, a gente vai explorar algumas questões referente ao que eu disse inicialmente. Né? Então, do modo nobre de valoração das coisas. Roma se agitou como um morto aparente, que é despertado, sobre o peso da nova Roma judaizada, sobre ela construída, que oferecia o aspecto de uma sinagoga ecumênica e se chamava igreja, mas logo triunfou de novo a Judéia, graças àquele movimento de ressentimento esse, que já começou a trabalhar mais profundamente no trecho anterior, né? Radicalmente plebeu, alemão ou inglês, a que chamam de reforma, juntamente com o que dele tinha de resultar a restauração da igreja, a restauração também da velha paz sepulcral da Roma clássica, em um sentido até mais profundo e decisivo. A Judéia, e aí é um investimento político que a gente faz, que eu acho que é extremamente interessante, e aí se der, a gente vai explorar um pouco disso também, conquistou a Revolução Francesa, mais uma vitória sobre o ideal clássico. E repare, mais uma vez, ele utilizando esse termo, ideal clássico, né? A última nobreza política que havia na Europa, da França dos séculos XVII e XVIII, pereceu. Nunca se ouviu na Terra júbilo maior nem entusiasmo mais estridente. É verdade que, em meio a tudo isso, aconteceu o mais prodigioso, o mais inesperado. O antigo ideal nem mesmo apareceu em carne e osso. E, com um esplendor inusitado ante os olhos e a consciência da humanidade, mais uma vez em face da velha senha mentirosa do ressentimento, a do privilégio da maioria diante da vontade de rebaixamento, de aviltamento, de nivelamento, de atraso e ocaso do homem, ecoou forte, simples e insistente como nunca. A terrível e fascinante contrassenha do privilégio dos raros. Como última indicação do outro caminho, surgiu Napoleão. Essa que é a figura emblemática aqui, que vai suscitar uma série de discussões, se possível, se der tempo, né?
o mais único e mais tardio dos homens, e com ele o problema encarnado do ideal nobre enquanto tal. Considere-se que o problema é este. Napoleão, esta síntese de inumano e sobre-humano, e aí tem a próxima nota, se Nelson puder verificar aí, e se já tiver um comentário, você falou sobre a divisão do texto. Acho que é importante começar por isso, se você quiser reiterar essa questão aí, já quiser fazer alguns comentários sobre isso. E logo em seguida, se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma colocação sobre esse trecho lido, pode ficar à vontade também. Certo. A citação, ele fala sobre inumano e sobre-humano. Na verdade, Nietzsche usa substantivos Unmensch e Übermensch. O primeiro significa monstro, literalmente não homem, e o segundo é o famoso super-homem nietzschiano. Vê a propósito, anota essa tradução do termo em Et Homo, página 124 a 125. E você quer fazer algum comentário inicial sobre isso, sobre esse trecho? Alguém? Não, eu acho que só essa divisão desse parágrafo que é interessante para quem não tem muita leitura do Nietzsche, né? E está separado em duas partes. A primeira parte sobre os aspectos psicológicos constitutivos, né, do tipo mais elevado de homem, e na segunda parte ele vai fazer uma espécie de balanço entre aqueles termos que ele falou lá no início sobre bem e mal, né? Sobre essa menção a Roma, né, e essa Roma judaizada, essa Roma cristianizada, me parece, né, que se trata de uma espécie de restauração, né, a partir também, quando ele fala sobre a reforma protestante, né, que ele cita, né, a velha paz sepulcral de Roma clássica, um movimento semelhante ele também vai identificar na Revolução Francesa. Então, eu acho essa relação assim muito enigmática, e é aquele termo que você realmente já apontou, né, o ideal, né, o ideal clássico, o ideal antigo, né, o ideal clássico, que ele menciona pelo menos umas 2 ou 3 vezes, não é isso? E também ponto interessante para a gente discutir. Só isso, colega. Então, eu acho que tem uma quantidade de vários elementos aqui. Só antes eu vou perguntar se alguém tem alguma pergunta a fazer, porque eu vou tentar ser breve dentro da medida do possível, porque a gente ainda tem outro trecho para ler e tentar comentar também, né? E aí tem um resumo preparado desse trecho e do outro trecho que eu sempre deixo anotado aqui, mas eu gostaria de pontuar algumas questões, porque esse conceito de ideal clássico ele vai se relacionar com a aceitação da figura de Napoleão, e a gente pode fazer uma conexão com o próprio conceito de Übermensch, e a outra terminologia que é utilizada, né, em contraposição. O que isso significaria aqui nesse dado contexto? Como é que, digamos assim, a gente poderia refletir acerca do que o Nietzsche está fazendo a partir de toda essa discussão entre Roma e Judéia? E na minha compreensão, majoritariamente, essa concepção é uma concepção, mais uma vez, entre aspas, metodológica, né, que não, digamos assim, que não estratifica o lugar de um povo judeu, de um povo supostamente romano, dentro de uma composição substantivável, né, mas dentro de uma composição histórica desenvolvida dentro dessa lógica pela permeação e pela estratificação disso que ele está chamando de estratificação pela fraqueza, né, que abarca, inclusive, determinados processos que poderiam ser inicialmente movidos por concepções mais pujantes, mais diretas, mais externalizáveis no sentido do
no próprio Guerreiro de Aretédia, que ele cita lá no contexto do recorte grego, né? Ao demonstrar, ao tentar se reerguerem a partir de uma nova forma, ainda pertencem, de alguma maneira, a essa espécie de contaminação sobre essa égide do ressentimento, e ao se expressarem como força, de alguma maneira, ainda nutrem algo dessa espécie de dominação por essa metafísica da fraqueza, de uma duplicação do mundo, de uma subserviência dessa concepção metafísica delegada a esse processo dos processos de divinização, né, que conduz essa espécie, digamos assim, de regozijar-se com o próprio sofrimento, que na interpretação que eu faço do Nietzsche é algo inevitável, mas que ela tem um uso muito específico dentro dessa lógica, né, dentro de um sentido amplo, né? Então, em algum sentido, eu gostaria de começar por essa espécie de reflexão que é suscitada no Nietzsche. Boa noite, né? Sobre o Übermensch e o Unmensch, né? Que é justamente a reflexão dele sobre a questão do Napoleão, né? A gente vai encontrar várias citações do Nietzsche em vários trechos de obra sobre a figura do Napoleão, né? Uma figura que, trazendo alguns aspectos da vida pessoal do Nietzsche, é uma figura que causava a ele uma certa inquietude, né, sobre determinadas questões, e não só referente ao Nietzsche, tem várias outras figuras históricas e filosóficas que reverberavam dentro da concepção histórica no qual eles estavam embebidos, digamos assim, essa espécie de não vou dizer admiração, mas uma espécie de vislumbramento intrigante com a figura de Napoleão por conta de suas posturas, e não foi diferente também com o Nietzsche em determinados aspectos. Então, essa questão que eu vou explorar aqui vai ser acerca da figura, de uma pergunta central. Será que Nietzsche considera o Napoleão análogo à figura do Übermensch, como essa espécie de superação do homem, né? Em alguma medida, ele diz que há alguns aspectos, tendo em vista o texto aqui, né? É o que me parece, o que ele disse, a partir de uma linha, né, que ele é essa espécie de síntese entre o inumano e o sobre-humano, né? Sobre-humano podemos entender aqui como o Übermensch, né? Como esse que está, de alguma forma, se colocando para além do bem e do mal, dentro do sentido estratificado entre Roma e Judéia, que é o raciocínio que o texto está tentando desenvolver aqui, né? E essa relação da figura do Napoleão com essa espécie de intersecção entre o inumano e o sobre-humano vai dialogar, a partir da concepção do Übermensch, como o Nietzsche entendia, e por muitas vezes não há uma conclusão, por muitas vezes não, hegemonicamente não há uma conclusão sobre esse conceito do Übermensch. O que de fato o Nietzsche queria dizer, se é que ele queria dizer algo dentro de um sentido determinável acerca da figura de Übermensch. Na minha interpretação, eu concluo que não. Esse conceito é um conceito em aberto, como o próprio reinvestimento do próprio vir a ser, não abarcável dentro de uma composição de subjetividade. E, em determinada medida, ele concebia isso dentro da figura de Napoleão, com determinadas características que tinham essa capacidade de transvalorar dentro de um sentido mais pujante, dentro de um sentido mais interessante. Mas a figura de Napoleão não poderia ser compreendida como o ideal do Übermensch, porque, primeiro, o Übermensch não é o ideal, e, segundo, muito menos o Napoleão. Né? Nelson quer falar, pode falar, Nelson. Eu concordo. Eu acho, e pelo que Nietzsche está sendo aqui, eu acho que o Napoleão talvez que representasse os dois aspectos, né? Tanto os aspectos do último homem como o além do homem, né? O além do homem, inclusive, é uma outra tradução para o super-homem, certo, pessoal? Então, o último homem, mais ou menos assim, o homem moderno, né, da pressa. Então, eu acho que o Nietzsche identificava nele traços de ambos aspectos, de ambos espectros psicofisiológicos. Porque, inclusive, enquanto que ele se apresentava como um cara determinado, com uma espécie de vontade de poder, né? Uma vontade de assenhorear, ele destronou, né? Ele ajudou a destronar toda uma antiga hierarquia, né? Uma aristocracia, uma sociedade pautada sobre
nobreza, né? Mas também ele representa tudo aquilo que ilustra o último homem, né? Porque foi também uma forma de desbancar todo também um tipo de arte, de estética da França do século XVII e XVIII, né? Que, segundo ele, foi esmagada sobre os instintos populares do ressentimento. Então, vamos dizer que ele apresentava os dois aspectos nesse sentido. Ok. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma questão a colocar? Porque a partir disso eu vou continuar o raciocínio, né, aproveitando que o Nelson falou. Alguma questão, pessoal? Não? Então, enfim, o que eu ia colocar era justamente sobre essa questão do ideal clássico, né? Porque é justamente a discussão que alguns comentadores têm, que parece que, por vezes, essa ideia do Hilbert ela flerta com essa concepção do ideal clássico, está sendo colocada à prova aqui. A gente percebe que a gente faz esse movimento de contrapor o ideal clássico, essa espécie de estratificação por um processo de mistificação da fraqueza ligado ao processo de judaização. E a gente já entendeu que judaização aqui significa não a estratificação da composição do lugar do judeu, mas um certo movimento que foi criado dentro de uma certa dimensionalidade histórica, né, que a gente está analisando fisiopsicologicamente, genealogicamente. Né? Então, justamente nesse trecho, a questão do ideal clássico, né, como uma possível característica disruptiva desse além do homem, ou desse Hilbert, né, poderia, talvez, em alguma medida, coadunar com a perspectiva da figura de Napoleão. Né? Ou seja, Napoleão surgiria como essa espécie de concretização do próprio ideal clássico que, corporalmente, em uma determinada medida, não se trataria de uma espécie apenas de um domínio de si dentro de um sentido disruptivo, de independência por uma vontade individual, mas se trataria de uma espécie de composição corpórea poderosa em todos os aspectos. E veja como isso dialoga com a questão da questão dos gregos e da proximidade com a força e com a fraqueza dos próprios gregos, em determinada medida, trazendo essa figura da personagem de Napoleão, de como Nietzsche compreendia isso, e também na compreensão que se faz majoritariamente do Nietzsche como se fosse uma espécie de apologeta dos gregos, e ao mesmo tempo não é necessariamente isso. Eu acho que tem um caminho de raciocínio muito parecido, quando o Nietzsche utilizou Napoleão como exemplo, e os gregos como exemplo, e depois o Nietzsche, propriamente dito, vai criticar justamente essa localização substancializada dos gregos, como dizendo, na verdade, esse ideal grego sequer existiu em vários outros momentos da obra dele. Né? É muito mais uma espécie de raciocínio metodológico que ele faz para tentar desenvolver as condições mais saudáveis, digamos assim, de lidar com a força e com a fraqueza. E Napoleão me parece que nutre essas características dentro do sentido argumentativo que ele tem. Lógico que vai ter algumas variações a partir de como Nietzsche de alguma maneira vai tender para um lado ou para o outro, referente a como ele vê essa personagem histórica, né, o que é nada mais que normal da minha compreensão. Né? Mas, enfim, continuando esse raciocínio sobre essa questão do ideal clássico, né, ligada a essa espécie de analogia que eu fiz aqui com as concepções gregas, né, Nietzsche via nessa figura, em certa medida, essa espécie de concepção fisiopsicológica, né, que estava para além de uma simples de uma simples ode à força corporal. Essa ideia do Hilbert poderia ser relacionada a uma espécie de força política para ser tal como a figura de Napoleão, dentro do contexto relacionado com o que o Nelson acabou de falar, inclusive. Né? Por exemplo, segundo as próprias palavras de Goethe, o senhor do mundo ou os mestres dos reis. Né? Em outros termos, né, por exemplo, a gente pode fazer alguns raciocínios acerca de como essa ideia do ideal clássico está ligada a uma certa concepção do processo divinatório institucional grego, né, ligado, por exemplo, eu percebo, inclusive, aqui que tem uma certa influência de Aristóteles no Nietzsche, né, quando ele, em um primeiro momento, né, porque aqui eu estou falando de fases de certas características que o Nietzsche atribuiu à ideia de Hilbert, e aqui eu disse que eu ia
fazer um resumo primeiro dos trechos dos textos, e eu estou começando pelo final, mas enfim, eu estou começando pela figura do Napoleão, mas eu acho que funciona dessa maneira também, né? Ele faz uma certa analogia mediante um certo sentido de distanciamento que é necessário se ter dos processos normativos hegemônicos dentro de um dado contexto cultural, que principalmente se pauta pela decadência, né, para poder se reinvestir com maior potência a partir de uma certa relação com a nossa própria fraqueza. Então, de certa medida, isso também remete à ideia, o conceito de patos da distância, né, de erigir um certo nojo da normatividade, um certo nojo do homem. Isso vai aparecer em Zaratustra também, né? Então, em certa medida, o Nietzsche faz essa analogia ligado a um processo divinatório muito ligado à cultura grega e especificamente uma figura que pode ser citada aqui, apesar de eu compreender que a ideia de divino do Aristóteles está ligado muito a essa concepção de uma espécie de Deus solipsista que só pensa a si mesmo porque é perfeito, né, que não influencia na vida cotidiana dos homens. Os homens tendem as suas finalidades por um processo de querer ser tal qual aquele único algo que é perfeito, né, que é o primeiro motor imóvel. Aqui se coloca a figura do Deus epicurista, né? Por exemplo, quando o Epicuro escreve a propósito dos deuses, no final das contas, né, que, abre aspas aqui, né, abandonados em todas as circunstâncias, as suas próprias virtudes são favoráveis àqueles que lhes parecem e consideram como estranho tudo o que deles difere, né? Então, parece que isso é um modo, uma espécie de uma individualidade, não, mas isso é uma espécie de afastamento individual necessário, que não, eu vou deixar claro aqui, porque tem a questão da Revolução Francesa, aí vai entrar a questão dos ideais da Revolução Francesa, né? E dentre eles aí vai se erigir uma espécie de fomentação aos ideais liberais, e dentre esses ideais liberais vai estar circunscrita uma certa ideia de individualidade que o Nietzsche não corrobora, tá? Só para deixar claro isso. Então, prosseguindo aqui o raciocínio, né? Então, através dessas frases de Lucrécio atribuído esse lugar divinatório, né, a gente pode traduzir de certa maneira essa espécie de filosofia epicurista que se relaciona com a figura de um divino ou dos deuses, né, ligado justamente a essa espécie de afastamento, de distanciamento daquilo que se estratifica em uma determinada medida, como uma espécie de remediar o processo de reinvestimento dentro de um sentido amplo, né, dentro dos próprios processos institucionais da vida como um todo. E aí tem um trecho que diz assim, né? A natureza absoluta dos deuses deve toda ela gozar da imortalidade na paz suprema, afastada bem longe das coisas de nosso mundo, isenta de sofrimentos e perigos, forte de suas capacidades, sem nenhuma necessidade de nós. Ela é insensível aos favores, inacessível à cólera, perdão. Então, essa imagem de um Deus indiferente, né, como eu citei anteriormente, graças à sua imensa força, seria análogo aqui à imagem que Nietzsche liga a essa ideia do ideal clássico. Aí você está entendendo mais ou menos onde eu estou querendo chegar, né? Ele cita essa questão aqui do ideal clássico, de uma certa indiferença. Aí você vai entender que essa espécie de afastamento do processo normativo dentro de um contexto social que se judaiza pelo processo do ressentimento, por uma espécie de compaixão delegada a uma espécie de altruísmo, que no final das contas é essa espécie de altruísmo que individualiza por conta justamente desse regozijo através de um sofrimento alheio, que ele sim é individualizante, que ele sim é completamente egoísta. Você vai entender o que a gente está criticando aqui, né? Porque essa indiferença, até certo ponto, o Nietzsche nutre em relação a essa figura do Hilbert como ruptura, mas ele não vai permanecer nessa espécie de raciocínio. Então, o ideal clássico poderia se compor, se relacionar em alguma medida com essa figura do Hilbert dentro desse aspecto, né? Então, esse modelo, né, de uma individualidade poderosa, indiferente, constantemente definida por Nietzsche como uma espécie de homem supremo, né? Ou seja, aquele que determina os seus valores e dirige a vontade de milênios pela direção que ele dá às naturezas mais elevadas, essa citação do próprio Nietzsche,
tá? Na KSA, 1884, né, demandaria uma espécie de indiferença dessa individualidade aos homens que estão circunscritos no presente enquanto uma estratificação da institucionalidade e poderia explicar essa espécie de volição única que demanda uma espécie de vontade de criar o porvir da humanidade, ou seja, a própria superação da ideia do homem estratificado, concebido dentro de uma noção institucionalizada, e principalmente aqui nesse contexto, judaizada, mediada pela estratificação da fraqueza, pelos ideais ligados às concepções metafísicas, modernas, platônicas, né? De um modo geral, tudo isso que a gente vem falando aqui já há um tempo, né? Então, de certa maneira, essa tendência a um afastamento, essa tendência a uma certa indiferença, demandaria uma espécie de amor pelo futuro, que seria fruto de uma espécie de abundância prodigiosa desse homem supremo, né? Ligado, e você vê como as coisas vão se conectando. A gente falou incessantemente sobre os processos de institucionalização judaico-cristão em relação aos processos de como Nietzsche entende uma certa faceta da composição grega. E a gente viu que a própria composição do contexto que Nietzsche se refere dentro dos deuses celestes e citônicos, ela delega uma maneira totalmente diferente de lidar com a fraqueza e com a força dentro de um sentido circunscrito, inclusive, na finitude e da própria relação dos deuses com a finitude, ou seja, com os homens, né? Dentro de uma espécie de oposição referente, inclusive, à vida cotidiana, à vida heróica e questões gerais. E há um ponto de virada, pelo menos na linha do argumento que o Nietzsche está seguindo, tudo se conecta. Aí, se você concorda com isso que o Nietzsche está falando, se você discorda, aí já é outra história. A gente está tentando entender o argumento que o Nietzsche está utilizando aqui, né? Então, essa espécie de amor pelo futuro, essa espécie de indiferença, né, demandaria justamente essa ideia do Senhor da Terra, que é aludida por Goethe no texto anterior, né, que regiria a humanidade em função de um fim por ele mesmo estabelecido, indiferente a tudo aquilo que não atrapalharia a realização de um determinado projeto universal, né? E nesse sentido, né, ele deveria estar disposto, e aqui se refere à figura do Napoleão, até mesmo a dispor a vida dos seus soldados, como no caso do chefe militar, que era Napoleão, né? Então, em certa medida, Napoleão despertou essa proximidade com certas configurações da ideia do Übermensch nietzschiano, porque, em alguma medida, essa ideia do Übermensch nietzschiano esteve ligada a essa concepção dos ideais clássicos. Mas isso não quer dizer que o Übermensch nietzschiano se reduza à questão dos ideais clássicos, isso aqui é muito importante, né? Então, tem aqui uma série de questões históricas que eu não vou citar, né, que Napoleão, já falei, intrigava Nietzsche desde pequeno, né, referente a pessoas próximas que lhe contavam determinadas histórias sobre Napoleão, e isso tudo intrigava a ele mesmo, a própria concepção da guerra franco-prussiana, referente ao jovem Nietzsche, vislumbravam determinados contextos que justificariam determinadas impressões que o Nietzsche tinha a partir da composição do Polemos heraclitiano, né, que vislumbravam como, em certa medida, se desenvolveriam suas concepções filosóficas acerca dessa espécie de combate contínuo, né, e por uma espécie de, digamos assim, de sobreposição de concepções institucionais, mediados, inclusive, nessa espécie de exposição a essa ebulição da guerra, né? Então, tem uma série de questões interessantes aqui que podem ser abordadas. Sobre isso, mais alguma coisa a comentar? Eu tenho algumas coisas a comentar ainda sobre essa questão de Übermensch, que eu acho que é importante deixar bem claro, né, que Napoleão não é igual ao Übermensch, e o Übermensch não é determinável, né, mas ele suscita determinadas características, mas ele ainda permanece como indeterminável, né? Então, continuando nessa definição conceitual, né, dessa ideia de uma espécie de afastamento dos ideais clássicos, de como Nietzsche entendia esses ideais clássicos como uma espécie de composição específica, né, como, de certa maneira, isso ajuda a raciocinar acerca da ideia do Übermensch dentro de uma concepção complexa, né? Então, palavras do próprio Nietzsche, né? Ele diz assim: os medíocres são levados a uma certa evidência pelas circunstâncias que eles não criaram, né? KSA, mais uma vez. Então, ele diz assim, mais ou menos, uma outra característica que ele atribuía a Napoleão, né? Segundo a percepção dele, né? A superioridade de um homem a partir dessa concepção fisiopsicológica, tá? Sempre remetendo a isso, né?
se efetivaria por um relativo controle do seu próprio destino. Né? Isso aqui é muito delicado, isso é muito interessante observar. Na medida em que o seu fado é criado por si mesmo, no sentido de que esse relativo controle se dá por uma espécie de estratégia de relação com o real. Isso demanda, inclusive, a própria ideia de liberdade no Nietzsche. Esse raciocínio vai levar ao como o Nietzsche entende a liberdade. Né? Não existindo processo de livre-arbítrio, né? Isso é claro, isso Nietzsche deixa claro, né? Mas existe uma certa maneira de tangenciar aquilo que é contingente, né? De, inclusive, demandar essa espécie de superioridade por conta de um traquejo com aquilo que é inesperado. Uma certa característica que ele atribui, em certa medida, ao próprio Napoleão aqui, né? Então, ele diz assim, é preciso demandar uma espécie de estratégia como real, uma estratégia que pressupõe um improviso, um certo cálculo e regência dos afetos. Então, nesse sentido, e aí, citação de Napoleão, né, para ser um grande e verdadeiro homem, é preciso realmente ter improvisado uma parte de sua glória e se colocar acima do acontecimento que foi causado. Né? E Nietzsche também copia, de certa forma, esses trechos, né, para parafrasear determinadas questões. E quando ele diz assim, né, através das palavras do imperador, abre aspas, quando os políticos são realmente hábeis, eles sabem se tornar mestres de suas paixões, pois eles calculam seus efeitos. Né? É uma maneira de calcular a potencialidade de destruição da sua própria disposição de evolução, dentro do sentido mesmo que você seja uma pessoa extremamente limitada dentro das suas condições políticas, ou que você seja uma pessoa poderosa, isso tanto faz. É uma maneira de lidar com as afecções e poder lidar com aquilo que é improvável de ser dominado. Né? Então, nesse sentido, o que o Nietzsche valorizaria nessa espécie de ruptura individualizante, mas não individual, é uma espécie de concepção do indivíduo criador, que é capaz de romper com essas estratificações gerais, né, que são provenientes da própria cultura, como um certo sentido de inassimilação também, né? Então, ele diz mais ou menos assim, aquele que pode dominar os seus próprios afetos e conhecer os efeitos de suas próprias ações, agindo prudentemente com algum grau de estratégia em relação ao próprio caso. Mais uma vez, uma chave de leitura para quem quer entender um pouco do que de como Nietzsche entende a liberdade. Né? Então, algumas outras questões também, algumas citações que o Nietzsche vai extrair do Napoleão, que diz assim, a ciência militar consiste inicialmente em calcular bem todas as chances e, em seguida, em fazer exatamente, quase que matematicamente, a parte do acaso. Sobre esse ponto que não se pode errar e que um décimo a mais ou a menos pode mudar tudo. Ora, esse casamento da ciência e do acaso, né, ciência e o acaso, e aqui dialoga muito com a questão da noção de liberdade de como Nietzsche entende, tá? Só pode ocorrer num gênio, pois para isso é preciso sempre criação. E é claro, a maior improvisação do espírito humano é a que dá uma existência ao que não existe. Tá? Então, é por isso que, em determinada medida, Nietzsche escreve que Napoleão faz parte dessa espécie de homens inventivos que experimentam sem cessar e que não titubeiam em banir deles mesmos o acaso, né? A partir desse tangenciamento do acaso. Né? Então, é preciso, Nietzsche diz, um alto grau de força para vencer o acaso e, em alguma medida, dominá-lo. Lógico que não é uma dominação completa, mas é um certo sentido de experimentação que tem a capacidade de se reinventar mediante aquilo que nos limita, inclusive. Né? Como se nós não fizéssemos parte do próprio fato, né? Ou, em outras palavras, o destino, mas não o destino como uma espécie de determinação aqui, mas aquela espécie de afecção que nos abarca, e aí tem até um certo tom espinosista daqui, né? No sentido de que não importa aquilo que vai me afetar, aquilo vai me afetar contingentemente, vai me afetar necessariamente, mas como eu me disponho ao afeto, como é que eu vou lidar com aquilo que me afetou, é que é a questão aqui, né? Como é que eu vou tangenciar isso? Então, em alguma medida, né, existe justamente uma espécie de atitude geral de ordem da razão, que a gente vai demandar algumas problematizações acerca disso, onde surge o hábito e a vontade de tiranizar o impulso,
é como uma espécie de fazer o impulso gemer. E aí você percebe que tem várias expressões aqui que vão inspirar vários outros filósofos, inclusive o próprio Deleuze, Foucault, se eu não me engano, que fala que é necessário fazer o Nietzsche gemer, né? Mas uma citação extraída do próprio Nietzsche, essa concepção nessa espécie de diálogo que ele está falando, dessa espécie de tiranização com os impulsos, né, que é necessária, talvez, e isso não é uma espécie de receita de bolo para como se agir, mas que é fundamental experimentar, né, que pode levar a um sentido de estratificação pelo poder também é problemático, né? Mas, enfim, a questão aqui, e justamente nessa linha tênue que se exerce entre Nietzsche e a figura de Napoleão, essa espécie de prazer de exercer o poder de governar outros afetos, né? Então, Nietzsche faz mais algumas anotações acerca do que diz Napoleão, e diz assim, né? Anotações dos cadernos de Nietzsche também, né? Então, não há nada de nobre nem de baixo nesse mundo, né? E eu sou covarde, essencialmente covarde. E Nietzsche conclui daí anotações de Napoleão, Nietzsche parafraseando, tá? Que Napoleão estava acima da honra. A honra como essa espécie de estratificação pelo bem e pelo mal, né? Trata-se mais uma vez de uma passagem das memórias de Madame de Rémusat, onde ela se reporta as seguintes palavras de Napoleão. Abre aspas. Uma covardia? Ah, o que me importa? Saiba que eu não temeria fazer uma se ela me fosse útil. No fundo, não há nada de nobre nem de baixo nesse mundo. Eu tenho em meu caráter tudo que pode contribuir para garantir o poder e enganar aqueles que pretendem me conhecer. Então, em alguma medida, Napoleão estava acima da honra, pois ele estava acima de qualquer referência de alteridade. E aqui, esse sentido de alteridade, eu gostaria de conectar com a espécie de alteridade que é suscitada por essa espécie de composição metafísica ligada aos processos, nesse contexto aqui, judaicos. Tá? Que a oposição aqui entre Roma e Judéia dentro dessa espécie de composição fisiopsicológica que se antagoniza aqui nesse dado momento. Tá? Não é, pois, surpreendente que ao falar da crença dos grandes espíritos superiores e fecundos, né? Crença, por exemplo, frequentemente ligada à superstição de que tais espíritos são de origem sobre-humana, que Nietzsche se refere a Napoleão, de que o caráter, isto é certo, justamente mistura a crença nele mesmo e em seu destino com desprezo, pelos homens que daí se seguia, para se elevar a essa unidade poderosa que o distingue de todas as personalidades modernas, né? Contudo, a ideia de desprezo que surge desse homem não pode ser confundida com a concepção do ressentimento, que é as questões que a gente está tratando aqui referente ao texto anterior. Pois se trataria que a indiferença desse Deus epicurista, que eu remeti aqui à concepção de Aristóteles também, segundo essa espécie de lógica do poder. Esse homem supremo precisaria de ter um certo grau de indiferença pelos homens comuns e evitar toda forma de compaixão. Comuns no sentido daquilo que se tornou comum dentro da sociedade, tá? Então, para Napoleão, só os instintos essenciais do homem eram elevados em consideração e ele tinha o direito de não prestar nenhuma atenção às exceções, por exemplo, a compaixão como um risco de se enganar aqui e ali, né? Então, é nesse sentido que Nietzsche declara que Bonaparte é um tipo de mistura entre o além do homem e o não-homem. Ele é um homem com coração diferente, né? Indiferente, perdão, diferente não. Coração indiferente aos processos hegemônicos, né? E aí eu vou pular justamente para a parte onde ele vai se afastar um pouco dessa questão dos... Fala, Nelson, pode falar. Eu gostaria de ler um trecho aqui do Além do Bem e do Mal. Leia. Ele está no aforismo 256. Também que ele faz uma menção ao Napoleão, e eu achei interessante isso aqui. Olha o que ele vai dizer. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8ª linha em diante, ele vai falar o seguinte: em todos os homens mais amplos e profundos deste século, a orientação geral do secreto lavor de sua alma foi preparar o caminho para essa nova síntese e antecipar experimentalmente o europeu do futuro. Apenas em suas fachadas ou nas horas mais fracas,
talvez na velhice, eles pertenciam às pátrias. Apenas descansavam de si mesmos ao se tornar patriotas. Penso em homens como Napoleão, Goethe, Beethoven, Stendhal, Heinrich Heine, Schopenhauer. Não me reprovem se incluo também Richard Wagner entre eles, pois não devemos nos deixar enganar por seus próprios mal-entendidos a seu respeito. É raro que um gênio da sua espécie tenha a prerrogativa de se compreender. Então veja como ele está colocando Napoleão junto desses grandes autores, né? Grandes escritores como um Goethe, um Heinrich Heine, né? Então é mais ou menos isso que, inclusive, você está comentando, né? E ele menciona aqui novamente o termo síntese, né? Napoleão parece ser realmente uma síntese desses dois aspectos. Só isso mesmo. Então é isso, né? Eu só vou concluir essa questão sobre Napoleão para não parecer que a questão geral é uma espécie de elogio inequívoco a Napoleão, que também não é o caso. A questão aqui eu estou relacionando isso com a questão dos ideais clássicos que inicialmente vão influenciar a ideia do Übermensch Nietzscheano, né? Uhum. E aí, mais uma anotação do Nietzsche sobre o Napoleão, né, que justificaria essa espécie de oposição a uma institucionalização ligada a esse processo de judaização que a gente está tratando aqui, hegemônico, né? E aí, mais uma anotação do Nietzsche sobre o Napoleão, ou extraída do Napoleão, né? Ele diz assim: eu tenho o direito de responder a todas as suas reclamações como um eterno eu. Eu estou à parte de todo mundo. Eu não aceito as condições de ninguém, né? Porém, aí já adiantando um pouco dessa discussão que eu já falei bastante, Nietzsche não se satisfaz completamente com a figura de Napoleão. Durante, por exemplo, a primavera de 1883, Nietzsche ressalta o fato de que Napoleão teria se corrompido e que, por isso, ele teria perdido essa espécie de nobreza de caráter, isso presente na KSA. Além disso, ele mesmo chega a escrever numa anotação solta, Homens Superiores a Napoleão, 1883, né? Então, aos olhos de Nietzsche, o que parece, portanto, nem Napoleão poderia ser um modelo perfeito, porque ele não está buscando isso, né? E nem há uma composição de um estabelecimento da ideia do Übermensch como uma espécie de ideal, né? Então, a afirmação, no sentido de uma série de cópias, de transcrições que a gente faz, né? Ignorava certas concepções na interpretação do Nietzsche, ignorava os grandes sentimentos que se sobrepõem à própria ideia de má sorte. Então, ou seja, em outras palavras, imediatamente após ter pensado sobre a questão do problema do Übermensch, de ter escrito sobre essa ideia do homem supremo, Nietzsche vai sintetizar uma espécie de modulação do homem do porvir, pela tão célebre forma, o César romano com a alma de Cristo. Então, em alguma medida, Napoleão mesmo se inspirou em César e, de fato, Nietzsche os aproxima várias vezes, né? Mas Nietzsche não relaciona nunca o imperador a Cristo, enquanto representante por excelência do amor. Então, tem várias citações do Nietzsche aqui sobre ligações de Borges a Cristo, na carta a Malvida von Meysenbug, né, de 20 de outubro de 1888, né? Mas o que é mais importante aqui, né, por exemplo, em alguns fragmentos que ele escreve, por exemplo, no outono de 1887, onde ele diz que o homem superior é o não-homem e o além do homem, e que os dois se pertencem reciprocamente. E aí, de certa forma, isso se conecta com o próprio resumo desse trecho aqui, no sentido de que o Nietzsche, ao avaliar essa oposição entre Roma e Judéia, você vai perceber, e a gente pode perceber isso fazendo a própria leitura do texto, né? Você percebe que ele sempre faz uma espécie de elogio, esse processo de profundidade ligado a essa concepção dos ideais estratificados a partir de uma certa composição judaica, né?
Então, em alguma medida, essa espécie de retroalimentação, essa espécie de oposição dentro do sentido institucional, ela não cessaria de ocorrer sobre várias formas, sobre várias composições civilizatórias, a partir de uma espécie de reinvestimento mediante uma espécie de refinamento necessário para processos institucionais e culturais em sentido amplo. Né? Então, o que ele critica no Napoleão, apesar de ele fazer essa ligação com os ideais clássicos, que é o que, de certa maneira, ele estava buscando, considerando interessante, remetendo justamente ao contexto grego e modelo análogo, né? É que ele perde de vista justamente a dimensionalidade do fracasso, do decaimento, em um sentido amplo, no sentido mais aprofundado, né? No sentido de totalidade, digamos assim, né? Da incondicionalidade do fracasso, inclusive. Isso remete, inclusive, à própria ideia de amor fati, né, de um modo geral. E também Napoleão não pode ser o modelo, e nem o Hilbermensch pode ser modelo, que não se propõe a tal. Né? Se há um modelo, é o próprio modelo da dissolução, desse reinvestimento contraposto que demanda a própria vida em sentido afetivo, em sentido amplo. Né? Então, a ideia do Hilbermensch Nietzscheano, né, e conceitualmente não há essa definição no próprio Nietzsche, inclusive dentro das investigações textuais, não há essa conclusão, e talvez ele não quisesse trazer essa conclusão, porque a abertura é a composição do Hilbermensch, né? É o processo de dissolução a partir das composições estratificadas, né, e de certos investimentos que se compõem de acordo com um dado contexto cultural, né, específico. Né? Então, é por isso que o Nietzsche, apesar de fazer vários elogios a uma forma de se apresentar da figura de Napoleão, o Napoleão não pode ser o Hilbermensch, ele tem esse algo de homem, de não homem, dentro dessa espécie de um processo amplo de dissolução dessa individualidade referente à cultura e referente ao seu manejo político, de tentar se delinear a partir de uma relação com o próprio fato, ou o manejo do próprio fato. Né? Algum comentário nesse momento acerca disso? E só acho que completando, entra na questão do homem determinado, né? Que vai ser o diferencial meio que basilar entre esses personagens, né? Porque ele menciona o Cristo, né? Buda, indivíduos que transvalorizaram, né? Valores de suas épocas, mas meio que param em um determinado ponto, né? E eu acho que não sei quem escreveu uma questão sobre isso, a questão do homem inacabado, o homem indeterminado, né? E não sei se vocês lembram de algum artigo sobre isso, mas ele aponta para essa questão de que chega um momento em que eles param, chega um momento em que eles suas potencialidades meio que param em um ponto, né, em um ponto em que se coloca uma certa determinação psicofisiológica, né, e certo limite de indivíduos de ultrapassar determinados pontos dos seus valores. Eles conseguem ir até um ponto, né, de suas tentativas revolucionárias, de suas ideias, mas parece que não conseguem dar o passo seguinte, não conseguem ultrapassar aquilo que romperia realmente a coisa do homem e do além do homem, né? Desse homem meio que indeterminado, inacabado, mas sempre também com a certa vontade, a certa potência de se estar constantemente se constituindo, se reconstruindo, né? se, é, é, se transformando a cada momento, subjetivando e mais claro, uma certa hierarquização de suas potências, né? De uma certa de certo ordenamento entre o seu corpo e a mente. Então parece que esses personagens, embora apresentem determinadas qualidades, né, sobre-humanas, né, de Obermensch, elas parece que não
não conseguem ultrapassar determinados pontos. Há um entrave, né, psicofisiológico que não conseguem ultrapassar, não se jogam completamente. Eu acho que isso entra um pouco na questão da determinação, do não homem determinado, o homem indeterminado do Nietzsche. Mas isso aí são algumas ideias que eu estou colocando aqui, repensando aqui com vocês, para vocês também comentarem. Então, é isso, né? Eu acho que eu gostaria de ler o 17, porque a partir do ler o 17 a gente pode tentar fazer um resumo geral e caminhar para os comentários finais. O que acha? O 17 é bem curtinho. Sim, até porque o nosso tempo já está... Exatamente. Daqui a pouco eu tenho que sair. Alguém se dispõe a ler esse 17? É bem curtinho esse 17, apesar de ter uma nota um pouco mais... Posso ler. Então fica à vontade. Beleza. Eu vou ler aqui no meu mesmo. Vamos lá. Então, acabou? O maior entre os conflitos de ideais foi então relegado ad acta aos arquivos por todos os tempos? Ou apenas adiado, indefinidamente adiado? Não deveria antigo fogo se reacender algum dia ainda mais terrível após um período ainda mais longo de preparação? Mas não seria isto algo a se esperar, mesmo a se querer, a se promover? Quem neste ponto começa a refletir, a reconsiderar como meus leitores tão cedo não chegará ao fim, razão para que eu mesmo chegue ao fim, supondo que há muito tenha ficado claro o que pretendo, o que desejo, com a perigosa senha inscrita na fronte do meu último livro, Além do Bem e do Mal. Ao menos isto não significa além do bem, do mal e do ruim? Então, aí eu vou tentar ser breve no resumo, a não ser que alguém tenha algum comentário geral, e depois eu passo para ler essa nota que está disposta aí. É melhor ler logo a nota, não, colega? Pode ler então, leia. Pode ler, fica à vontade. Logo tudo de uma vez só, né? Vamos lá. Nota. Aproveito a oportunidade que me oferece esta dissertação para expressar pública e formalmente o desejo. Desejo que até o momento revelei apenas em conversas ocasionais com estudiosos que alguma faculdade de filosofia tome para si o mérito de promover os estudos histórico-morais, instituindo uma série de prêmios acadêmicos. Talvez este livro possa dar um impulso vigoroso nessa direção. Tendo em vista tal possibilidade, propõe-se a questão seguinte: ela merece a atenção dos filólogos e historiadores, tanto quanto a dos profissionais da filosofia. Que indicação fornece a ciência da linguagem, em especial a pesquisa etimológica para a história da evolução dos conceitos morais? É igualmente necessário, por outro lado, fazer com que fisiólogos e médicos se interessem por este problema, o do valor das valorações até agora existentes, ao que pode ser deixado aos filósofos de ofício representarem os porta-vozes e mediadores também neste caso particular, após terem conseguido transformar a relação entre filosofia, fisiologia e medicina, originalmente tão seca e desconfiada, num intercâmbio dos mais amistosos e frutíferos. De fato, toda tábua de valores, todo tu deves, conhecido na história ou na pesquisa etimológica, necessita primeiro uma clarificação e interpretação fisiológica, ainda mais que psicológica, e cada uma delas aguarda uma crítica por parte da ciência médica. A questão que vale esta ou aquela tábua de valores, esta ou aquela moral, deve ser colocada das mais diversas perspectivas, pois vale para quê? Jamais pode ser analisada de maneira suficientemente sutil. Algo, por exemplo, que tivesse valor evidentemente com relação à maior capacidade de duração possível
de uma raça, ou ao acréscimo do poder de adaptação de um determinado clima, ou a conservação do maior número. Não teria em absoluto o mesmo valor caso se tratasse, digamos, de formar um tipo de homem mais forte. O bem da maioria e o bem dos raros são considerações de valor opostas. Tomar o primeiro como de valor mais elevado em si, eis algo que deixamos para a ingenuidade dos biólogos ingleses. Todas as ciências devem doravantemente preparar o caminho para a tarefa futura do filósofo. Sendo esta tarefa assim compreendida, o filósofo deve resolver o problema do valor, deve determinar a hierarquia dos valores. Fim da nota. Ok, então vou tentar contextualizar alguns pontos gerais, coisas que eu já falei, só para contextualizar a leitura, né, do modo geral. Eu gostaria de comentar essa nota mais especificamente, mas acho que a gente já comentou, inclusive, em outros encontros, acerca de como o Nietzsche faz certos investimentos contra a concepção de fisiologia e de ciência da época dele, como ele traz isso para a perspectiva, inclusive a partir de uma certa dimensionalidade que eu citei também no começo da minha exposição, sobre como as próprias metodologias científicas estão circunscritas nessa dimensão planificada de produção de cultura. E eu acho que essa nota ela remete justamente ao tipo de preocupação que o Nietzsche estava exigindo, né, nessa obra, né, onde por muitas vezes se faz interpretações um pouco deslocadas do Nietzsche acerca dessa questão que ele está colocando aqui. Essa nota ela é muito esclarecedora nesse sentido. Então a gente pode entender aqui, né, que na conclusão desse primeiro ensaio, o que foi suscitado aqui é uma espécie de oposição entre bem e mal, né, que tem sido uma espécie de batalha terrível na Terra, suscitada pelas concepções do Nietzsche aqui nesse texto, né, onde a espécie de simbolização que o Nietzsche abrevia, né, para essa história de oposição criada é Judéia contra Roma. Então, Roma, diz ele, via a religião judaico-cristã como algo contrário à natureza, né, e como uma espécie de ódio contra o resto da humanidade. E o Nietzsche destaca a própria concepção do Apocalipse de João como a indicação mais reveladora da espécie de avaliação judaico-cristã do mundo pagão, né? Em outras palavras, a segunda vinda de Cristo vai produzir uma espécie de conflagração, arrebatadora, que vai destruir os ímpios, isso já está no contexto anterior, né? Numa demonstração decididamente marcial de força divina e retribuição. Isso a gente viu no 14, no 15, mais especificamente também, né? Então, Nietzsche identifica essa espécie eventual conversão da Roma pagã ao cristianismo e ao Sacro Império Romano da história subsequente como a evidência conclusiva da vitória da moralidade judaico-cristã acima daquilo que era concebido como moral nobre, né, dentro desse dado contexto. Então, embora essa moralidade concebida pela fraqueza, né, pela hegemonização da fraqueza, tenha sido dominante dentro da história europeia, Nietzsche aponta para certos exemplos de moralidades nobres que surgiram, no entanto, em Roma, na Renascença, a partir da própria figura de Napoleão, que a gente esmiuçou bastante aqui, algumas questões gerais sobre isso, né? Além de identificar as principais forças da moralidade dos escravos, daqueles que eram concebidos como escravos, né, fisiopsicologicamente, no judaísmo, no cristianismo, né, que ele também nomeia de uma certa continuação do ressentimento na própria moral da Reforma e da Revolução Francesa. Eu tenho separado também alguns trechos sobre isso, só que também não vai dar tempo. Vai ficar para a próxima isso daí, né? Então, é importante reconhecer que nestas sessões, Nietzsche reitera uma espécie de ambiguidade. Eu toquei muito brevemente nessa questão da ambiguidade, né, da posição do senhor escravo sobre a égide de Roma e Judéia, né? Além do exemplo histórico de que a moralidade nobre que ele menciona também diz algo que é justamente uma espécie de colocação no presente, no seguinte sentido: apesar de uma certa vitória da moralidade desses que são concebidos fisiopsicologicamente como escravos e de seu poder duradouro sobre a moralidade de senhores, Nietzsche diz assim: ainda não faltam lugares onde a batalha permanece indecisa, trecho que a gente acabou de ler, né? Eu poderia até dizer que, entretanto, levou-se cada vez mais, e porque
e através disso tornou-se cada vez mais profunda e mais espiritual. Então, hoje talvez não haja marca mais decisiva de uma espécie de natureza superior, natureza espiritual, do que estar dividido nesse sentido e realmente ser outro campo de batalha para esses opostos. Ou seja, é um investimento acerca de algo que eu falei brevemente também, de uma certa composição incessante dessas oposições que se estratificam dentro de soluções culturais em sentidos amplos, né? Então, é uma passagem significativa isso daqui, né? E que pode ser comparado com a própria observação que está em Para Além do Bem e Mal, 260, onde Nietzsche introduz a oposição entre moralidade do senhor e do escravo, mas antes mesmo de começar, né, a distinção entre esses dois pontos de vista, ele fala assim, aqui eu separei um trecho, né? Diz assim: acrescenta imediatamente que em todas as culturas superiores e mistas, as tentativas de mediar entre as duas moralidades também aparecem, mas mais frequentemente uma confusão e incompreensão mútua dos dois, na verdade. Às vezes a sua coexistência severa e difícil dentro da mesma pessoa. Isso aqui é um diagnóstico completamente psicológico, de uma certa dimensionalidade, que eu insisto por muitas vezes como chave de leitura, no sentido de dizer que há uma disposição externalista coadunada com a predominância das normatividades culturais, e outra não, que é disruptiva, né, que diz assim, olha, não me adequo, né, desejo subverter. Né. Isso coexiste não só na dimensão social, como hegemonização e como ruptura, como dentro das próprias individualidades, dentro do sentido psicológico. Né? Então, isso aqui é a grande sacada. Então, Roma e Judeia, em outras palavras, ela existe dentro de nós, dentro dessa espécie de análise que está sendo composta aqui. Dentro de uma forma de lidar com força e fraqueza. A força quer predominar, a fraqueza também. Né? E como dissolver isso? Como reinvestir esses processos dentro de uma composição imanente? Né? Então, tais observações podem ser cruciais para compreender o significado e o alcance do próprio procedimento genealógico do Nietzsche. Né? Então, o conflito entre o mestre e a moral daqueles concebidos como escravos não é exclusivamente uma questão de dois campos culturais distintos. Né? O conflito pode ser mediado e até dentro de uma certa composição subjetiva, né? Não a partir de uma noção de uma individualidade ou de uma subjetividade estratificada dentro dos moldes modernos, para deixar claro isso aqui. Né? Então, isso é importante, né? Compreender que a própria esfera da moralidade do senhor é bastante rudimentar, e o Nietzsche fala sobre isso, em vários aspectos, né? Em que a mentalidade do servo permitia certas possibilidades culturais mais refinadas, mais elevadas e mais profundas. Isso eu também toquei aqui, eu faço questão de mencionar isso, que a gente faz certos elogios, apesar de parecer irônico, e são irônicos, mas dentro do sentido de que há um refinamento no processo da estratificação desse tipo de fraqueza por um processo institucional, e dentro dessas concepções concebidas como hegemonicamente nobres a partir das suas disposições, se perde a partir de um certo sentido de estratificação por um certo elogio à força que também tende a se unilateralizar. Né? Então, em outras palavras, a razão pela qual Nietzsche não rejeita a importância da moral dos servos vai além do seu valor para sustentar essa espécie de fraqueza continuada. Né? Então, a mentalidade dos servos abre caminhos criativos que representam uma espécie de avanço para além da esfera limitada dos senhores concebidos em sentido original do raciocínio dele. Né? Além disso, Nietzsche pode conceber que tais caminhos criativos podem cruzar-se com disposições nobres para gerar uma espécie de avanço para além da moralidade original do senhor e do escravo, mediando essa espécie de posição. Né? Então, a última seção, e aqui muito brevemente, né, que a gente leu aqui, isso aqui muito rápido, já para a gente encerrar, oferece alguns indícios sobre a genealogia de Nietzsche, sobre como ele compõe esses aspectos fisiológicos e metodológicos, a partir dos diálogos que ele vem suscitando desde o prefácio, inclusive. Né? E aí ele pergunta se o conflito entre esses ideais chegou ao fim ou se há possibilidade desse aprofundamento após a ascensão da moralidade escrava. Então, ele pergunta se não se deve desejar até mesmo promover esse tipo de conflito, né? Visto que é inevitável, né? E encerra com uma espécie de indicação da sua própria postura, e é justamente o trecho da nota, né?
sobre a questão da moral e seu próprio interesse em recuperar de alguma forma esses elementos da moral nobre como uma espécie de correção para o domínio da moralidade serva, né, em alguma medida, né, como uma espécie de reinvestimento, né? Então ele se dirige aos seus leitores sobre esse assunto com a seguinte suposição: que já há algum tempo está suficientemente claro o que eu quero, que eu realmente quero, com essa espécie de demanda perigosa, que está escrito na lombada do meu livro Para Além do Bem e do Mal. Pelo menos isso não significa além do bom e do ruim, né? Enfim, então Nietzsche, de certa maneira, não só concede importância histórica a essa espécie de distinção entre bem e mal na moralidade nobre, mas também considera essa distinção uma espécie de alternativa viável entre a outra distinção reativa que se estratifica pela perspectiva do servo para o seu próprio pensamento sobre a questão da moral, para suas próprias recomendações. Ou seja, é uma questão que ele está colocando aqui, que, na verdade, é necessário reinvestir dentro da produção de dissolução do contexto cultural e não se resumir a uma oposição que pode ser demandada dentro da concepção política e dentro dessa questão aqui está delegado os processos da própria Revolução Francesa, dentro das próprias críticas que Nietzsche dirige à esquerda progressista e à esquerda radical, mediante a forma torpe que ele observa, mas tem um certo quê de razão, que se resumem a serem apenas inversores da moral dominante, né? A questão é fomentar um conflito material suficiente para dissolver a própria materialidade estratificadora dos ideais que regem essa materialidade, né? Para além da mera oposição, para além da mera inversão moral que depende daquilo que foi estabelecido pela força inicialmente, né? Então, essa é a grande sacada aqui desse dado contexto aqui, né? Então, na verdade, necessário produzir uma espécie de tradição, né? E não simplesmente se opor à tradição, né? Então, enfim, é isso, né? Eu teria mais coisas a dizer, eu separei vários trechos aqui do Léo Strauss comentando sobre Nietzsche, sobre essas concepções políticas, tem outros escritos do Nietzsche sobre política, questões gerais, né? Muito interessantes, mas não vai dar tempo, né? Porque a gente já está aqui com 1h30 e etc. E assim a gente encerra essa sessão. Acho que foi interessante a discussão hoje. Tivemos pessoas novas aí, quem se interessar aí pode, não sei por onde vieram, depois pode de alguma maneira entrar em contato pelo número que vocês acessaram essa chamada aí, se quiserem contribuir. Nós também temos vários outros grupos e espaços para fomentar estudos coletivos ou espaços para divulgações acadêmicas ou não, trabalhos independentes. Se vocês se interessarem, pode estar à disposição aí na nossa comunidade, né, para vir integrar, propor um grupo de estudos coletivo, ou seja, o que for divulgar o seu trabalho, você tem um trabalho independente, você é professor acadêmico ou não, professor independente, ou você é intelectual orgânico, tanto faz, a gente se coloca à disposição. Mais uma vez agradecer Nelson, leitor subversivo e todo mundo que esteve presente aqui. Alguma palavra de encerramento sobre as questões teóricas ou práticas? Não, Alguém? nesse momento só agradecer mesmo a oportunidade de participar. Foi bom essa releitura da primeira dissertação da genealogia da moral. É bom que a gente relê com novas perspectivas, né? Novas interpretações. Eu vou aprendendo também com os colegas e então só isso mesmo, só agradecer e quem sabe estar presente para uma próxima também Odisseia Nietzschiana. Valeu. Alguém mais, pessoal? Alguém quer dar uma palavrinha antes de encerrar a chamada? Não, muito obrigado, Sá. Fala pelo rolê. É isso. Valeu, pessoal. Um abração e qualquer coisa aí, vocês tentem entrar em contato aí conosco aí, através do link. Valeu, até a próxima.